Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queremos saudar os nossos irmãos que estão em suas casas, que o Senhor possa tornar o ambiente da sua casa um ambiente propício para o milagre de Deus. Que Deus esteja agindo de uma forma sobrenatural, como sempre Ele age, para que nós possamos ser edificados e abençoados em nome de Jesus. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria ler alguns textos contigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nos versos 14, João, capítulo 1, verso 14, que nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Capítulo 3, versículo... Eu queria ler primeiro o versículo mais conhecido da história da igreja, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu queria que você voltasse para o versículo 13, e nós vamos ler até o 18. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Dá uma corridinha lá em João 17. João 17. O versículo 3, João 17, o versículo 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Voltando no início desse capítulo, nós encontramos o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora, lá em 1 João, querido, nós vamos ler mais um versículo e vamos orar. 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Que nos diz assim:
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu gostaria que você ficasse em pé, se tiver coragem, depois desses versículos. E eu gostaria, querido, que você colocasse seu coração diante do Senhor. Sempre que chega nessa época, o meu coração se enche de temor. Porque às vezes parece que a gente está nadando contra a correnteza. Que a gente luta com uma infinidade de coisas que estão tão arraigadas em nosso coração que não é fácil arrancá-las de dentro de nós. Então peço que o Espírito Santo de Deus esteja enchendo a tua vida, enchendo as nossas vidas. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem tudo que eu e você precisamos. O Espírito Santo está com certeza nesse lugar, tocando as nossas vidas, para que nós possamos falar e para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez te engrandecer. Deus, nós queremos entregar, Pai querido, esse tempo tão precioso, ó Deus, que temos, ó Deus, diante de nós. Ó Deus, a liberdade de poder abrir a sua palavra, de poder refletir nela, ó Deus, de poder, Pai, ó Deus querido, conversar com o Senhor, Pai, sem que ninguém, Pai, possa trazer qualquer tipo de ameaça, ó Deus querido, por fazermos isso. Nós queremos, Pai querido, que o Senhor encha o nosso coração, Pai, para que essa liberdade não seja perdida, Pai, ó Deus, mas que nós possamos crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento, no amor, Pai, e nós possamos, ó Deus querido, ser aperfeiçoados, ó Deus querido, pelo Teu Espírito Santo, para que nós não sejamos seduzidos, Pai querido, por coisas que não são Tuas, Pai querido, e o nosso coração seja totalmente rendido aos Teus pés. Unge as nossas vidas, Pai, ó Deus querido, e nos abençoe nesse momento. Eu preciso do Teu Espírito, Pai. Meus irmãos e irmãs precisam do Teu Espírito, nós precisamos do Teu Espírito, Pai, para poder falar e também para poder ouvir. Então, ó Deus, age nesse lugar. Tudo que não é Teu, Pai, ó Deus, seja repreendido. Ó Deus querido, cerca esse lugar, cerca as casas. Ó Deus querido, levanta ao redor de cada família, ó Deus, um muro de fogo e manifeste nesse meio a Tua glória, como diz Zacarias. Ó Deus, cerca a Tua igreja com um muro de fogo e manifeste no meio dela a Tua glória, ó Deus querido, como diz a Tua palavra. Ó Deus querido, e nos abençoe, Pai, nos fortaleça, nos edifique, Pai. Ó Deus querido, nos desperte, nos acorde, Pai. Ó Deus querido, para que estejamos preparados, Pai, a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, querido, um pouquinho. Nesses dias que antecedem aí a celebração do Natal, do Ano Novo, alguns fenômenos sempre acontecem nas nossas vidas. Quando o ano é um ano carregado de luta, a gente não vê a hora dele chegar ao fim, né? Como se houvesse um poder, né, no próximo ano de resolver todas as coisas que nós precisamos ver resolvidas, né? E a gente traz esse mistério, essa mística no coração, como se na virada do ano acontecesse alguma coisa e as coisas pudessem ser resolvidas nas nossas vidas. Esse ano, nesses dias que antecedem aí as nossas celebrações, esse ano em especial, 2020, tem sido um ano extremamente diferente e carregado de restrições, de limitações, até mesmo nas celebrações de família, não? Alguém está dizendo que pelo menos alguma coisa boa, né, tem acontecido, que
esse trânsito de família para lá e família para cá está reduzido também. Né? Não sei se é bom, se é ruim, mas muita gente está olhando e fala assim, pelo menos não vou poder receber aquele cunhado, não vou poder receber a sogra, o sogro. Né? Mas tirando essa parte, né, nós entendemos, queridos, que celebrar o Natal nessas condições que nós estamos celebrando, ele me faz voltar um pouquinho lá no tempo de Jesus. Me faz voltar lá no primeiro Natal, no nascimento de Jesus. O período onde Jesus surgiu, onde Jesus foi apresentado ao mundo, não era um período festivo, não era um período de alegria, não era um período de vitórias, era um período de muita luta, era um período de muita tribulação, era um período de muita batalha, era um período de muita crise. E a palavra esclarece para nós que Jesus veio exatamente nesse contexto de dor, nesse contexto de tribulação, nesse contexto de sofrimento, e o seu nascimento, a sua presença, ela restaura a esperança. Ele vem como uma promessa de vida, ele vem como uma promessa de esperança, ele vem com um propósito de restauração. Quando a gente olha os relatos nos evangelhos a respeito do nascimento de Jesus, a gente percebe esse contexto e a gente percebe que no nome dele, no nascimento dele, nós vemos também Deus iniciando um propósito de restauração de toda a humanidade. Lucas 1, 32 a 33 diz assim, que quando ele viesse, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Foi um ato de amor de Deus, restaurando a esperança de um povo que já não tinha mais para onde correr. Às vezes a gente se sente assim nesse tempo, né? Não tem mais para onde correr. E aí quando a gente traz à memória aquilo que Deus fez num momento como esse, o nosso coração se enche de esperança, se enche de fé, se enche de convicção. Deus interviu de uma forma poderosa. E quando eu olho essa situação, querido, eu vejo, isso me faz pensar muito no nível de investimento que Deus fez, no nível de investimento que Deus continua fazendo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas e na humanidade toda. Mas me faz pensar também no nível de paciência de Deus. Me faz refletir um pouco no nível de paciência que o Senhor tem conosco. E quantas oportunidades Deus nos oferece para crescer e para amadurecer. Me faz pensar sobre as grandes oportunidades que são continuamente repetidas. Nós celebramos Natal todos os anos. Nós celebramos a Páscoa todos os anos. Nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses. E todos os dias nós somos lembrados que nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Ou seja, cada dia Deus oferece para nós uma oportunidade, a cada mês Deus traz à nossa memória, através da ceia, aquilo que Ele fez por amor às nossas vidas. A cada ano nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus e também celebramos a sua morte e a sua ressurreição, trazendo vida ao nosso coração. Todos esses atos, querido, me fazem perceber que Deus não desistiu, e que Deus não desiste, e que Deus nunca desistirá do projeto de vida que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a sua família, que Ele tem para a nossa família, que Ele tem para a sua igreja, que Ele tem para o seu povo, em todos os lugares da terra. Nós olhamos e percebemos que Deus não desistiu, Deus não desiste, e Deus nunca desistirá
do projeto que Ele tem para que nós possamos ter vida e ter vida em abundância. A vinda de Jesus nos prova isso. As coisas tinham chegado no pior nível que você possa imaginar. E nesse pior nível, Deus age trazendo vida. Deus age gerando vida. Deus age mudando a história. E eu queria, querido, pensar com você, para que nós possamos celebrar o nosso Natal, com todas as limitações, com todas as restrições, com todas as dificuldades. A gente anda pelas ruas da cidade, não vê a nossa cidade enfeitada como de costume, não vê as ruas iluminadas como de costumes, e creio que talvez haja um grande propósito nisso, porque essas coisas de alguma forma desviam a nossa atenção, tiram a nossa atenção de onde nós precisamos estar verdadeiramente focados. Eu queria que nós pensássemos alguma coisa para celebrar realmente o Natal segundo o coração de Deus. E olhando para todos esses textos, querido, me vem ao coração algumas coisas. A primeira delas é que Deus interviu na história humana de forma definitiva. Essa precisa ser uma das razões para a celebração do Natal. Deus interviu na história humana de forma definitiva, de forma absoluta, de forma transformadora, de forma restauradora. E eu creio, queridos, que essa é uma das afirmações mais fortes e transformadoras que a palavra do Senhor traz ao nosso coração. Isaías 9, dos versos 1 a 11, uma das profecias a respeito da vinda do Messias, traz ao nosso coração que a terra estava em trevas, eram trevas permanentes. E o Senhor Jesus entra no meio dessa treva, trazendo luz. Ele diz, o povo que estava em trevas viu grande luz, viu grande luz. Ou seja, o povo que estava em trevas pôde celebrar porque a luz chegou. Recentemente a gente viu um noticiário lá no Amapá, onde o povo ficou vários dias, até as eleições precisaram ser transferidas, porque a cidade teve um apagão e eles ficaram sem luz. Agora imagina, querido, trevas permanentes. Quando a luz chega, é celebração. É verdade ou não? É celebração. É júbilo. Quando nós estamos celebrando o Natal, querido, nós precisamos trazer ao nosso coração que Deus está trazendo à nossa memória que num momento de trevas absoluta, Deus interviu na história. A luz chegou. A luz chegou. João 1,14, como nós já lemos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, mas também cheio de verdade. E o capítulo 1, versículo 18, afirma que foi o Pai quem revelou todas essas coisas, trazendo direção ao nosso coração. Nós continuamos lidando com muitas situações de trevas ainda nesse tempo. Na verdade, a gente olha e vê que existe um avanço das trevas. Um avanço das trevas nas leis, um avanço das trevas nas governanças. Mas, queridos, isso não apaga aquilo que Deus fez através do envio de seu Filho Jesus. O Senhor continua brilhando, o Senhor continua reinando, o Senhor continua atuando, e quando nós entendemos isso, nós podemos caminhar em luz, andar em luz, caminhar na verdade absoluta que o Senhor tem ao nosso coração. Efésios 5, 8 e 9 diz que nós precisamos andar como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade
e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nosso Deus tornou-se em Cristo Jesus Deus presente. Deus presente no meio do caos. Deus se manifestando de uma forma poderosa no meio da morte, trazendo vida ao nosso coração. Então, quando você estiver reunido com a sua família, para fazer a tradicional celebração, traga ao seu coração que a razão principal daquela festa é exatamente a intervenção de Deus de forma definitiva na história humana. Na história humana. Segunda coisa, querido, que a gente encontra nesses versículos é que a redenção, repete assim comigo, a redenção, a cura, a salvação, a transformação está nele, somente nele. A redenção, a cura, a salvação, a transformação está nele e somente nele. No capítulo 3, dos versos 13 até o 18, que nós lemos, nós vamos descobrir que Deus não só interviu na história, Deus interviu e continua trabalhando nela. Continua trabalhando nela até agora. Amém, querido? Deus interviu e continua trabalhando nela até agora. Quando Jesus estava sendo interrogado por alguns religiosos por estar trabalhando no sábado, fazendo algumas coisas no sábado, Jesus responde dizendo assim: meu Pai trabalha até agora. Meu Pai trabalha até agora. Jesus, Deus interviu na história e continua trabalhando nela até agora. O versículo 13 afirma que ele desceu do céu, que ele veio do céu, e com este ato ele tornou-se o caminho que nos conduz ao coração do Pai. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por meu intermédio. Jesus trouxe com ele, querido, todo o propósito de Deus de forma concreta para as nossas vidas, para que nós pudéssemos olhar para ele e ver na vida dele toda a plenitude de Deus. Hebreus de 1 a 3 fala exatamente isso. Nós vemos nele a plenitude de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus estabelecido de uma forma absoluta. E no verso 17, afirma que ele veio para salvar e não para julgar, e que está trabalhando permanentemente para quebrar as artimanhas e os ardis do nosso próprio coração e das trevas que às vezes podem colocar a gente em perdição. 1 João 3,8 diz assim que o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 4,9 nos diz que ele se manifestou, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Quando nós estamos celebrando Natal, nós precisamos trazer isso à nossa memória. Que ele se manifestou, não para nos tornar religiosos, ele se manifestou para que nós possamos viver por meio dele. Ele se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E quando a gente entende essa verdade, querido, nós queremos chegar na luz. Nós queremos chegar mais perto da luz. Nós queremos se aproximar da luz, para que o nosso coração seja cada vez mais exposto na presença dele. Deus interviu e continua trabalhando. Amém, querido? Você consegue crer que no meio dessa pandemia Deus está trabalhando?
Você consegue crer que no meio das suas lutas, Deus continua trabalhando. Você consegue crer que quando você não entende nada, Deus continua trabalhando. Você consegue crer que quando tem abundância, Deus está trabalhando. Quando tem escassez, Ele continua trabalhando. Ele continua, querido, trabalhando. Ele está agindo de uma forma sobrenatural. A gente não entende, ali na frente nós vamos entender. Nós precisamos entender que Ele interviu e continua trabalhando. Será que isso muda a nossa celebração de Natal? Terceira coisa, para a gente ter mais argumento para celebrar o Natal, né? Ele interviu, Ele continua trabalhando. E a terceira coisa, querido, eu preciso decidir, você precisa decidir, nós precisamos decidir onde nós vamos investir a nossa vida. João 17, 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando eu olho esse texto, querido, eu vejo Deus nos desafiando da seguinte maneira: não basta saber que por meio de Jesus Deus interviu na história, não basta saber que Deus continua trabalhando na história, é necessário que eu e você estejamos decididos a conhecer com profundidade aquele que se revela como o único e verdadeiro Deus nas nossas vidas. Porque às vezes nós sabemos o conceito, mas não conhecemos a verdade. Nós sabemos que Ele veio, mas não conhecemos com profundidade aquilo que Ele significa verdadeiramente nas nossas vidas. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, nós encontramos o Senhor Jesus, o Senhor falando através de João, dizendo que Jesus veio para os seus, veio para um povo que, na tradição, aguardava a vinda do Messias, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu olho essa palavra, querido, e eu vejo que Deus mobilizou o céu. Deus fez uma obra sacrificial. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 5 a 11, nos lembra que para cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus, Jesus se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus mobilizou o céu, Deus fez uma obra sacrificial para promover um encontro salvífico com o homem, um encontro transformador com o homem. Deus mobilizou o céu, Deus deixou a sua glória para poder me encontrar, para poder te encontrar, e através do sacrifício dele, eu recebi poder para me tornar filho. Mas não apenas poder para me tornar filho, poder para viver como filho. Poder para viver como filho. O mesmo poder que me faz filho é o poder que me sustenta para viver como filho. E diante de tamanha obra, querido, o desejo do coração de Deus é que eu e você
estejamos empenhados em conhecer o único e verdadeiro Deus, que é o Senhor. Oséias diz que um dos grandes problemas nossos é que o povo que se chama pelo nome dele está sendo destruído porque não o conhece. O chama de Deus, fala de Deus, apresenta o nome de Deus, mas nem sempre conhece com profundidade quem é o seu Deus. Eu penso, queridos, que conhecer ao Senhor como o único e verdadeiro Deus é ter um encontro com a sua pessoa, é ter um encontro com Pai, Filho e Espírito Santo, é ter um encontro com a sua autoridade, é ter um encontro com a sua sabedoria, é ter um encontro com o seu poder, é ter um encontro com a sua eternidade. Quando você se encontra com o Senhor, querido, você se encontra com todas essas coisas. Por isso que nós somos chamados para caminhar na sabedoria de Deus. Eu creio que o povo de Deus é o povo que precisa se levantar como o povo mais sábio da terra. Porque o seu Deus é Senhor de toda a sabedoria. Em João 12:45, Jesus declara assim: quem me vê, vê o Pai. Jesus está entre nós, vivendo naquela época entre os homens, e Jesus declarava para os homens: quem me vê, vê o Pai. Se a gente pensar naquilo que Jesus fala em João 20, 21 e 22, quando ele diz assim, que assim como o Pai o enviou, ele nos envia também. Quando nós andamos na terra, por onde quer que a gente ande, a gente teria que declarar a mesma coisa: quem me vê, vê o Senhor. Quem me vê, vê o Pai. É pesado isso, né? Mas é simples, querido. Porque eu e você somos a carta aberta, lida, conhecida de todos. Eu e você somos o bom perfume de Cristo. Onde eu vou, onde você está, onde nós caminhamos, nós precisamos caminhar nessa verdade. Nós recebemos de Deus uma eternidade, nós recebemos de Deus uma autoridade, nós recebemos de Deus uma sabedoria, nós recebemos de Deus uma unção, nós recebemos de Deus tudo que nós precisamos para poder ser visto, conhecido como o povo de Deus. Como o povo de Deus. Você está negociando? O negociante tem que olhar para você e falar: opa, tem algo diferente aí. As tuas conversas, opa, tem algo diferente aí. Ele diz: a eternidade é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus. Esse é um excelente motivo para dizer: Deus, o Senhor interviu na história, o Senhor continua trabalhando na história, porque eu entendo a profundidade dessa obra, eu quero investir para conhecer com profundidade, quero investir a minha vida para conhecer com profundidade aquele que eu chamo de Senhor, aquele que eu chamo de único, aquele que eu chamo de Salvador, aquele que eu chamo de Redentor. Eu quero conhecer com profundidade. Amém, querido? E a última coisa, quando a gente está celebrando Natal, querido, a gente precisa decidir como nós vamos gastar as nossas vidas. Como nós vamos gastar as nossas vidas. Se o meu investimento será conhecer o único e verdadeiro, eu preciso consagrar a minha vida nos propósitos eternos dele. 1 João 3,16, talvez seja um dos textos mais desafiadores das Escrituras. E ele diz assim, João diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Quem reconhece que esse é um ato de amor de Deus para com as nossas vidas?
Jesus ter dado o seu Filho para morrer em favor das nossas vidas. Quem reconhece isso, um ato de amor de Deus pelas nossas vidas, levanta a mão. Né? Agora é interessante que ele não para aí. Ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Oh Deus, esse versículo deveria ter terminado, né, que Cristo deu a vida por nós, não é verdade? Ficaria mais tranquilo para nós. Mas ele diz assim, que Cristo, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Queridos, eu não tenho dúvida que esse é o maior desafio do coração de Deus para nós, para o seu povo. Agora, para que a gente possa chegar nesse nível de entrega, querido, para que a gente possa alcançar esse nível de entrega, nós precisamos de um revestimento do Espírito Santo de Deus, agindo soberanamente sobre as nossas vidas. O poder de Deus é exatamente a ferramenta que me levará a tomar decisões que aos olhos humanos parecem impossíveis e até injustas algumas vezes. Se nós dermos uma olhadinha na história dos apóstolos, caminharam 3 anos com Jesus, vendo milagres, vendo prodígios, vendo maravilhas, sendo ministrados de uma forma poderosíssima pelo Senhor, através da palavra. Quando se assentavam ao redor de Jesus, eles tinham constantemente encontros divinos através do Senhor, na sua jornada de 3 anos. Mas apesar de toda manifestação de Deus, a gente olha, eu vou pegar um dos apóstolos, né, para não ir muito longe, mas a gente olha o apóstolo Pedro, por exemplo. Durante 3 anos, provando do melhor de Deus, mas quando Jesus o chama para um momento muito especial, no Getsêmani, para que eles pudessem estar vigiando junto com Jesus, momento crucial na vida de Jesus, né, se preparando para a crucificação, Pedro está ali, sonolento, dormindo. Nós encontramos Pedro depois, quando Jesus é preso, nós encontramos Pedro acovardado. Né? Essa palavra de João, com certeza, não funcionaria para Pedro, naquele momento. Ele diz assim, de maneira nenhuma, não conheço esse homem, nunca vi. As pessoas olhavam para ele, mas você parece com ele, você fala como ele, você se veste como ele. Ele diz, nunca vi, não tenho nada com esse homem. Ele está extremamente acovardado diante da prisão do seu mestre. Nós vemos esse homem, depois da morte do seu líder, depois de ter ouvido tantas coisas maravilhosas, preciosas da parte de Deus, esse homem recuando na sua caminhada e voltando a pescar. Tinha abandonado para seguir Jesus. Agora, quando ele olha e vê Jesus crucificado, ele está voltando para pescar. Agora, querido, se a gente olhasse a história desse homem, e alguém dissesse para ele que assim como Jesus deu a vida, ele precisaria dar a vida pelos irmãos. Você acha que esse Pedro sonolento, covarde, e que estava voltando para pescar, daria a vida para alguém? Mas é interessante que depois do encontro com o Cristo ressurreto, Deus dá uma palavra de ordem para ele. Vão para o cenáculo, ele e todos os demais, e aguardem até que do alto sejam revestidos de poder. Quando esses homens saem do cenáculo, já não são mais os mesmos. Na primeira pregação que Pedro sai, quando as pessoas começam a zombar, dizendo que eles estavam embriagados, Pedro se levanta com uma autoridade que não era dele.
E ele começa a ministrar o coração daquelas pessoas, e naquela primeira pregação ele tem como resultado 3.000 convertidos. Um pouco mais à frente, esse número sobe para 5.000 pessoas. Quando ele está na Porta Formosa, com João diante de um paralítico, ele vê o paralítico pedindo uma esmola. Talvez ele já tivesse cruzado com aquele paralítico outras vezes, mas quando ele olha aquele paralítico depois do Pentecoste, ele olha para aquele homem e diz: não temos ouro nem prata, mas nós temos algo agora. Agora nós temos algo. Levanta, sai desse lugar, põe-te em pé. Amado, o que aconteceu com esse homem é o que precisa acontecer com a sua igreja, com a igreja do Senhor nesses dias. Quando nós celebramos Natal, querido, nós precisamos entender que Deus interviu na história. Nós precisamos entender que Ele continua trabalhando na história. Nós precisamos entender que Ele está nos chamando para que estejamos investindo em nossas vidas para conhecer o único e verdadeiro de forma profunda. E Ele está nos chamando para que, revestidos do Espírito Santo de Deus, nós possamos dizer para as pessoas aí fora: olha para nós, olha para nós. Porque, queridos, o poder de Deus, quando Ele se manifesta, Ele produz uma infinidade de coisas na vida humana. O poder que se manifesta por meio do Espírito Santo de Deus, Ele produz cura. Será que a nossa cidade precisa de cura? E eu não estou falando de coronavírus, querido. Será que a nossa cidade precisa de cura? Será que nós temos tido a coragem de andar pelas ruas da cidade, dizendo assim: olha para nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós queremos oferecer. É a experiência que a Sheila acabou de contar aqui da criança e do avô. Não tem algo para mim? Diz o avô. E ele recebe uma palavra. Um outro testemunho que a gente escutou desse evangelismo. A pessoa aguardando uma ligação do hospital e alguém colocou um folhetim daquele no para-brisa. Porque hoje a gente está com dificuldade de receber as coisas na rua. E essa moça entrou no carro e ela viu estampada ali no para-brisa a resposta que ela precisava. Ela entrou em contato, mandou uma mensagem, agradecendo a Deus pela galera, pela coragem da galera de ter saído espalhando as mensagens bíblicas na cidade. Querido, será que a nossa cidade precisa de homens e mulheres que tenham a coragem de andar pelas ruas dizendo: eu não tenho talvez o que você anseie humanamente, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Porque as pessoas precisam exatamente o que eu e você temos, querido. Elas precisam o que nós temos. E às vezes nós estamos enganados, iludidos por tantas coisas que o mundo colocou no nosso coração. E a gente fica correndo atrás das coisas do mundo e esquece que aquilo que nós temos é o que transforma, é o que cura, é o que restaura, é o que liberta, é o que restaura a vida humana. Nesse Natal, querido, o desejo do coração de Deus é que eu e você possamos nos prostrar diante dEle, agradecendo pela vinda dEle, agradecendo porque Ele ainda trabalha na história humana, agradecendo porque Ele nos abriu a porta para que pudéssemos conhecê-lo com profundidade e agradecendo porque somos desafiados nele a oferecer a nossa vida para que outras vidas sejam curadas, restauradas e saradas. E para isso eu preciso, para isso você precisa, para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz restauração, Ele traz proteção, Ele confirma a palavra
diz que quando nós anunciamos, quem deseja ver sinais, prodígios e maravilhas seguindo a sua vida? Levanta a mão aí. Quem deseja ver milagres, prodígios, maravilhas acontecendo? Né? Então anuncie a palavra, porque ele diz assim, que se você anunciar a palavra, ele vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, para confirmar a palavra que você pregou. Às vezes a gente não anuncia nada, e a gente quer ver o sinal. Anuncie, querido. Você não está preso. Pode vir ficar preso por isso, mas você não está preso. A palavra de Deus não está presa. E Deus sabe como tocar no coração das pessoas, para que a gente possa chegar ao nível que o apóstolo João trata, que assim como Cristo deu a vida dele por nós, nós também devemos dar as nossas vidas em favor dos nossos irmãos. É necessário, querido, que a gente passe pela mesma experiência que os apóstolos e os 120 pessoas que estavam no cenáculo passaram. A partir do cenáculo, você não vê aqueles homens recuando, você não vê aqueles homens retrocedendo, eles vão avançando, vem a perseguição e eles continuam pregando, eles estão sendo ameaçados de morte, continuam pregando, eles estão sendo perseguidos e continuam pregando, porque a vida deles já não é mais preciosa para eles, a vida deles é preciosa para Deus, e eles querem cumprir com todo o propósito do coração de Deus. Talvez a gente esteja no momento mais apropriado de celebração do Natal, com todas as restrições, com todas as limitações. Deus está talvez permitindo que a gente possa olhar lá atrás e perceber que toda manifestação de Deus, na verdade, era Deus trazendo vida no meio da morte. Quando você estiver celebrando Natal, precisa trazer isso no coração. É Deus trazendo vida no meio da morte. É Deus trazendo luz no meio das trevas. É Deus trazendo cura no meio da enfermidade. É Deus levantando um povo para que o nome dele fosse glorificado, honrado e exaltado. Natal não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Natal tem a ver com Ele, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos um pouquinho. Eu queria que você derramasse o teu coração diante dele, querido. Em nome de Jesus. Eu não estou falando contra as festas, mas eu estou pedindo que o Espírito Santo de Deus traga os eternos propósitos ao meu, ao teu, ao nosso coração. A gente se envolve com tantas coisas, a gente ouve tantas coisas. A gente tem as nossas lutas pessoais, internas, todos nós temos. As nossas perguntas, os nossos questionamentos, as nossas dores, as nossas angústias. E às vezes, querido, a gente vai se deixando iludir pelos movimentos que o mundo faz.
quando nós deveríamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele diz que o Senhor Jesus veio para salvar e não para julgar. Porque tudo sem Ele já está julgado, já está condenado. Ele veio para salvar, querido. Ele veio para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar a nossa trajetória. Não só a nossa, mas do mundo todo. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, fala que nele nós somos nova criatura, ele diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Na sequência ele diz que eu e você fomos colocados como embaixadores, e ele diz assim: é como se Deus estivesse por nosso intermédio, trabalhando de uma forma restauradora na humanidade. Deus interviu na história humana. Isso significa que Ele interviu na minha e na sua história. Ele continua trabalhando, querido, Ele continua agindo, Ele continua mexendo com a gente, Ele continua derrubando mistérios, Ele continua quebrando barreiras, Ele continua derrubando obstáculos que nós mesmos criamos. Quando nós queremos andar pela nossa força. Mas Ele não quer que você saiba apenas dessas coisas. Ele quer que você viva a eternidade aqui. Pastor, é difícil. Sim, nós habitamos num mundo que jaz no maligno. Mas Ele me dá e te dá todas as condições para que a gente viva a eternidade agora. Mas para isso nós precisamos conhecer o Senhor com profundidade. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra. E se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Cristo pensa. Precisamos agir como Ele age. E isso, querido, é fruto de busca, de decisão. Quanto mais a gente caminha perto dEle, mais parecido com Ele a gente fica. Agora Ele não quer que a minha vida seja outra coisa a não ser o que Ele foi para a minha vida. Ele deu a vida dEle por mim. E Ele quer que a minha vida esteja consagrada para abençoar muitas outras vidas. E para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Você quer essa plenitude do Espírito na sua vida, querido? A ponto de você oferecer a sua vida, como Pedro fez. Às vezes eu me pareço muito com Pedro no começo. Às vezes sonolento, às vezes meio covarde. Às vezes meio deixando o barco. Mas eu digo: Deus, eu quero a mesma experiência que esse homem teve. Porque quando saiu de lá, uma palavra impactou o coração de multidão. Uma palavra. Uma palavra. Será que o Espírito pode fazer isso ainda hoje? Será que Ele encontra corações disponíveis para Ele fazer isso hoje? Às vezes a gente vê isso acontecendo na África, querido. E às vezes até a gente julga. Querido, em nome de Jesus, Deus quer fazer uma obra gloriosa na sua vida. Ele já fez, Ele já interviu, Ele continua trabalhando, agora Ele quer te encher com o Espírito Santo. Isso também é Natal, querido.
Isso também é celebração do Natal. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Livres das suas encrencas de alma. Livres das suas encrencas pessoais. Mas consagrados para Deus, dedicados para Deus. Para que o restante, pós-Natal, nós possamos, antes da virada do ano, ver milagres, prodígios, maravilhas, vendo propósitos de Deus se cumprindo de uma forma intensa, profunda em nossas vidas. Queridos, o que Deus tem para fazer até o final do ano, Ele não vai deixar para o ano que vem, Ele vai fazer ainda esse ano. Ele não muda o calendário, coronavírus não muda a agenda de Deus, crises pessoais que eu e você temos, não mudam a agenda de Deus. Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está curando, Ele continua colocando favoravelmente a sua mão sobre nossas vidas. E nós precisamos dizer: Deus, eu quero um Natal onde o Espírito Santo de Deus me encha de vida, me encha de autoridade, me encha de capacidade, me encha de autoridade para viver nesse mundo cheio de corrupção, mas vivendo na autoridade daquele que é único e verdadeiro. Não deixe o Natal, querido, ser mais um Natal. Diga para o Senhor: eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão de nenhum dia desse ano. Eu vou viver todos eles até o dia da virada. E quando a virada chegar, eu sei que o mistério não está na virada, está no Senhor, que já conhece todos os dias do próximo ano. E Ele estará comigo todos os dias, porque Ele se tornou Emanuel, Deus presente, Deus conosco, Deus vivo. E não haverá um dia de 2021 que nós não tenhamos a graça do Senhor sobre nós, mas também a verdade dEle dirigindo os nossos passos. E é o Espírito que guia o nosso coração nas verdades. Jesus diz: eu não vou deixar órfão, eu vou enviar o meu Espírito e Ele vos guiará em toda a verdade. João 16. Querido, abra o teu coração para o Senhor. Pai, nós queremos em nome de Jesus te engrandecer, Pai, Pai, nesta hora. Deus, nos ajude a ter um coração grato, Pai. Deus, quando nós estivermos, Pai, celebrando esse dia maravilhoso, Deus, ó Deus, que o nosso coração se alegre, ó Deus querido, em poder trazer à memória que o Senhor interviu na nossa história. Ó Deus querido, que o Senhor interviu e continua trabalhando nas nossas vidas, e que o Senhor continua, ó Deus querido, com o coração aberto para que o conheçamos, ó Deus, e o tenhamos como único e verdadeiro Deus, ó Deus, em nome de Jesus, e encha o nosso coração com Teu Espírito, ó Deus querido, para que possamos chegar a esse nível de entrega, que assim como o Senhor deu a vida do Teu Filho por nós, devemos também dar as nossas vidas. Pai, nós não queremos ser como os apóstolos antes do Pentecoste, nós queremos, Pai, a experiência, ó Deus, que eles tiveram, ó Deus querido, no Pentecoste, ó Deus, onde, ó Deus, a prioridade deles foi mexida, ó Deus querido, a autoridade deles foi mexida, ó Deus, a ousadia deles foi mexida, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse Natal seja um Natal, ó Deus, cheio do Pentecoste, Pai, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua unção poderosa sobre as nossas vidas. Deus, nós recebemos tantas mensagens diariamente, Pai, que mexem, que amedrontam, que nos acovardam, ó Deus querido, que enchem o nosso coração, Pai, ó Deus querido, com coisas que não são Tuas. Deus, ajuda-nos a voltar o coração
para a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, como uma espada de 2 gumes, que discerne, Pai, pensamentos, sentimentos, ó Deus, e nos enchem de vida. Pai, no poder do Teu nome, Jesus, nos abençoe, Pai, ó Deus, para que nesse tempo de celebração, nós possamos rendido aos Teus pés, ó Deus, quando terminar essa celebração, ao abrirmos a nossa boca, ó Deus querido, no meio de zombarias, no meio de escárnios, ó Deus querido, nós possamos ver famílias rendidas aos Teus pés, colegas de trabalhos rendidos, de escola, de faculdade, de universidades rendidos, autoridades rendidas, porque o Teu poder se manifestou por intermédio da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu abro meu coração dizendo, eu quero, eu preciso, ó Deus querido, e eu clamo para que o Senhor gere no coração do Teu povo, ó Deus, este mesmo sentimento, no poder que há no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido? Se sente desafiado? Eu me sinto muito desafiado. E o Senhor quer nos encher, nos encher, nos encher. Talvez você esteja na luta lá na sua família. Você celebrou o Natal, saiu de lá que nem os discípulos saíram do Pentecoste. E a família toda rendida aos pés do Senhor. Que maravilha, em nome de Jesus. Amém, querido? Sente um minutinho aí. Amados, em nome de Jesus, só queria trazer uns recadinhos aí. Na verdade, os nossos jovens tiveram aí um final de semana bem agitado e abençoado, e nós queremos louvar a Deus, né, pela vida dos jovens e adolescentes, né, abençoar um projeto lá em Sarandi, né, Pescadores de Vida, trabalha com crianças, fizeram uma arrecadação, Deus abençoou tanto, e eles puderam abençoar aquele projeto, isso na sexta-feira, junto com os nossos irmãos lá de Sarandi. No sábado, como a Shirley já compartilhou, né, um grupo saiu aí pelas ruas, levando uma palavra, e hoje saíram aí também um grupo abençoando os anciãos da igreja, né? Um momento muito abençoado, muito especial, né? Até eu fui abençoado, né? Em nome de Jesus. Mas são ações simples, mas com um toque de eternidade, com um toque de eternidade, né? Que fazem toda a diferença na vida, com certeza. Cada casa recebeu ali o aroma de Cristo, né, o perfume do Senhor. Então nós louvamos a Deus pela vida dos jovens, adolescentes, de todos aqueles que estiveram envolvidos aí nessa missão. Em nome de Jesus, que Deus continue despertando, né, que na próxima ação, cada um pregando 3.000 convertidos, tá bom demais, né, em nome de Jesus. Durante a semana que nós temos aí os nossos recados, o aviso, né, já foi dado aí no início do culto, né, terça-feira temos nosso culto aqui à tarde, às 15 horas, né, você está aí disponível, o templo está aberto ainda com as restrições, 30%, quarta-feira, né, nós podemos ter aqui 70, 86 na verdade, intercessores, é possível estarmos aqui buscando a presença do Senhor, né? Tira o comodismo do coração e vem para a presença de Deus, para que você se encha do Espírito Santo, né? No domingo, de manhã às 9h30 e às 18h30, tempo de busca, né? Tempo de ouvirmos a direção e a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos?